Olá, eu sou a Carolina Suba. No meu vídeo anterior, que foi meu primeiro vídeo, eu contei um breve resumo da minha experiência casada com viciado em pornografia. E eu falei que nos próximos vídeos eu iria contar os detalhes, tá? Do que eu vivi nesse relacionamento. E também me aprofundar, né, nesse assunto. Então esse vídeo eu vou começar falando do comecinho do meu relacionamento. Logo no primeiro mês, no namoro. E aí, nos próximos vídeos, já vou começar a falar do que eu vivi casada, morando com ele. Eu vou falar dos sinais, tá? Que ele me apresentou no começo do relacionamento e eu ignorei. Quando a gente foi morar junto, os sinais se tornaram abusivos. Logo no começo, acho que talvez na primeira semana, não me lembro direito, mas eu lembro que bem no começo ele já começou a me dar muito cano. A gente marcava de se encontrar, seja ele para vir aqui na minha casa, ou ir para casa dele, dormir junto, sair para jantar, sair para passear, qualquer coisa assim. E ele furava comigo sem dar nenhuma explicação, simplesmente desaparecia. Não atendia o celular. E todas as vezes que eu ligava para casa dele para saber o que aconteceu, a mãe dele falava que ele estava dormindo. E aí ele me procurava de madrugada, pedindo desculpa, falando que foi tomar banho, que tomou banho, deitou um pouco para relaxar e acabou dormindo. Bom, isso já era motivo, independente da prática dele, isso já era motivo para eu colocar um ponto final, né, na relação, né? O cara ficava me dando cano, mas beleza, né? Eu aceitei, assim mesmo. Mas eu achava estranho, né? Falei assim, o que que leva um cara a deitar para relaxar no momento que vai sair com a namorada? Tipo, eu nunca tinha visto isso, mas beleza, deixei passar. Aí uma coisa que acontecia muito também, eu ia pra casa dele e era estratégico, tá? O que ele fazia. Ele colocava um filme pra gente assistir, começava a assistir o filme comigo, na hora que ele via eu super entretida com o filme, ele saía de perto, largava o filme. Aí eu falava assim, quer que eu pause? Não, 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 só vou aqui na janela fumar um cigarro. Só que esse cigarro não tinha fim. Ele emendava um cigarro no outro, ficava na janela sempre com o celular na mão. Daí comecei a sentir estranho, falei, meu, o que que Taturi faz naquele celular? Para eu acompanhar, para saber o que estava fazendo, eu voltei a fumar. Depois de 5 anos sem fumar, eu voltei a fumar. Hoje eu não fumo mais, tá? E para eu ficar do lado dele na janela. Só que na hora que eu chegava na janela, ele desligava o celular. E aí ele voltava a assistir o filme comigo, só que ele voltava super ansioso, sabe? O clima ficava tenso. Aí ele acabava pegando um sono e falava assim, não tô interessado em assistir isso aí, não tô gostando. E acabava dormindo. A gente morava muito perto, tá? Um do outro. E teve uma vez que ele me falou por telefone que tinha acabado de se masturbar vendo filme educativo, que é como ele se referia a conteúdo adulto, mas que finalizou pensando em mim. Meu, aquilo super me incomodou, até porque eu morava muito perto dele. Eu falei, nossa, mas por que que não me procurou? Mesmo eu ter me criado um incômodo, eu ignorei. Na medida que eu fui aceitando, então as coisas foram piorando. E assim, sabe por que ele me falou? Tinha um porquê ele ter me falado que tinha feito isso. Ele me falou para me testar, para saber até onde eu aceitaria. Porque ele sabia que não ia conseguir esconder de mim por muito tempo. Na época ele tinha 40 anos de idade e a família dele sabia que ele ficava na prática. Então, olha o nível. Ele sabia que na hora que a gente fosse morar junto eu ia perceber. Então ele queria me testar, ele queria saber se eu aceitava. E eu aceitei, né? Porque a gente veio com uma coisa assim, é natural, todo homem faz. E que também abordarei e falarei sobre isso em outro vídeo. Mas não é natural. E não são todos os homens que fazem, tá? Que consomem pornografia. Daí eu te pergunto, pra que aceitar isso, né? Pra quê? Pra que aceitar migalhas de presença de alguém que está por inteiro no vício?
Eu vou citar agora sinais e características, tá? Que eles são consumidores de conteúdo adulto, independente de ser compulsivo ou não, tá? É claro que tem sinal que eu vou falar que o cara pode estar escondendo outra coisa, pode estar escondendo uma traição, não exatamente o consumo dele por isso. Tem sinais que não quer dizer que ele é compulsivo, mas só consumidor. Mas também para que aceitar alguém, né, que consome isso? Para quê? Eles defendem esse comportamento como uma coisa normal, fala que, meu, mas isso causa incômodo na maioria das mulheres. Isso é o início de uma traição, sabe? Que a traição ela começa no pensamento, ela começa no desejo. O primeiro sinal que eu vou falar aqui não tem a ver com ele, tem a ver com você. Você já está sentindo algo estranho. Você já está no vazio, talvez já esteja se sentindo rejeitada. Você já perdeu sua paz. Você sabe que está lutando contra o invisível, não sabe com o que é, mas sabe que tem alguma coisa estranha. Então fica atenta a esse sinal, tá? O segundo sinal que eu vou falar ele é muito comum entre adolescentes, mas o homem também na vida adulta, que está nessa prática, também faz isso. De passar horas num banheiro, no chuveiro, sentado no vaso sanitário. Meu ex fazia isso. Aliás, ó, todos os sinais que eu falarei aqui, todos o meu ex apresentou. Todos. Não, não salva um. Depois, no decorrer, quando eu for falando do meu relacionamento, eu vou me aprofundando nos sinais, tá? Falando como foi, o que me causou, o que ele fazia exatamente. Então, ele passava horas sentado na privada com o intestino preso. Outro sinal que eu já considero um abusivo, é o cara se irritar porque percebeu que você tá produzida para ele. O meu fez isso muito comigo, tá? Depois eu contarei melhor. Ele se nega a te beijar, mesmo falando que te ama e que sente sua falta. Ele se esquiva do beijo. Ele não te procura mais, não te beija mais. Tem sempre uma desculpa para não ter contato íntimo com você. Ele apaga o histórico do navegador, do computador e do celular. Ele fica irritado e pode ter ataque de raiva quando percebe que, quando ele não consegue ter um momento sozinho, sabe, privacidade. No sexo, ele demora para ejacular ou ejacula rápido demais. Isso quando também não ejacula mais, tá? Tem aqueles caras que não ejacula mais durante o sexo. Toma Viagra ou algo do tipo. Ele está sempre distante, frio, se torna inacessível para você. Não consegue olhar nos seus olhos. Tá sempre ansioso. Sabe quando você vai num restaurante com ele, você percebe que ele não se concentra em você. Ele fica assim, ó, ele fica buscando alguma coisa. Ou é ansiedade, ele não tá mais aguentando ficar ali. Ele não vê a hora de ir embora. Muitas vezes é porque ele já quer ir pra prática. Ou é porque ele tá caçando mulher pra olhar. O meu ex não conseguia ficar sem olhar a bunda de mulher. Todo lugar que a gente ia, ele ficava caçando uma bunda pra ele ficar olhando. Tem comportamentos estranhos durante o sexo. Defende o consumo de conteúdo adulto, diz que é normal, principalmente por ele ser homem, e te força a aceitar. Te propõe ir para casa de swing, transar em público, querer te ver tendo relação com outro homem, trazer uma outra pessoa para a cama de vocês, e por aí vai.
Ele tenta te convencer que o que está atrás da câmera não é real, para você não se preocupar, mas é real sim. Ele fica com você pensando naquela pessoa, ele deseja aquelas mulheres que ele olha. E inclusive tem aqueles canais, né, que você interage com as atrizes. Você paga e fica pedindo, faz isso, faz aquilo outro. Que o meu ex também consumia. Ele se torna mais machista. Ele não consegue disfarçar que está olhando para outras mulheres, mesmo com você do lado. Culpa outras mulheres por se exporem demais. Te trata como louca. Não deixa você ter acesso ao celular dele. Se não tem senha, ele não gosta que você pega no celular, sabe? Você pede para fazer uma ligação pelo celular dele porque o seu descarregou a bateria e ele que liga o celular dele, ele que põe na tela. Isso quando ele não faz a ligação por você e te passa o celular. Quando você pega ele no Instagram, que você pega o Instagram dele, que você vai lá na pesquisa, aí aparece aquele monte de sugestões, só aparece mulher, é porque ele tá no consumo. Às vezes não tá vendo pornografia, mas passa horas ali vendo mulher. Que é a mesma coisa, sabe? Você flagra ele se masturbando, nega tudo até a morte, tá? Eles se tornam extremamente mentirosos. Eles começam a mentir nas pequenas coisas. Se ele é narcisista, ele é consumidor de pornografia, ou se não gosta de pornografia, o que é muito difícil, ele mantém um monte de contatinho, as ex dele, ex-ficante, tudo na prateleira, tá? Ele não perde contato com ex. Se Nem todo consumidor de pornografia é narcisista, tá? Mas todo narcisista tem esses comportamentos. Quer transar vendo esse tipo de coisa? Ele coloca a culpa em você por ele não te procurar. São manipuladores, não assumem responsabilidade de nada. Fazem falsas promessas que irão parar quando você descobre. Ele até pode parar no máximo uns 3 dias, depois ele recai. Meu ex jurava que ia parar, não durava 24 horas. Se esconde parcialmente ou totalmente que ele é consumidor. Fica trocando pornografia com os colegas no WhatsApp. Se ele fica recebendo dos amigos é porque ele consome. É porque ele olha, ele compartilha. Ou porque ele fala de outras mulheres para os amigos. Te trai. Então ele abre espaço, tá? Para os caras mandarem esse tipo de coisa. É porque ele está no consumindo. Ele começa a perder as coisas. Ele perde a hora, ele perde os compromissos, ele começa a perder emprego, ele perde dinheiro. Ele fica cada vez mais distante, ele se isola ou te isola, não faz mais questão de você estar junto com ele, você não é mais prioridade dele, te trata como mãe, não retribui com nada. Ele começa a ter pensamentos cada vez mais frequentes de fantasias sexuais, sobre fantasias sexuais. Ele usa a pornografia para lidar com a vida. Tudo para ele é gatilho. Tudo mesmo. Você tá acima do peso e compra uma pizza. Ele fala que vai comer 2 pedaços, come 4. É gatilho, ele precisa depois descarregar. Ele vai tentar colocar uma linha na agulha. Ele não consegue, pronto, ele já sente uma agonia, ele precisa descarregar. Tudo é gatilho. Não é só ver mulher na rua, não é só ver bunda, não é só ver conteúdo. Tudo é gatilho. Perdeu dinheiro, as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, tá ansioso, tá com raiva, discutiu com você, quebrou alguma coisa. Tudo é gatilho. Sem contar a,
as práticas criminosas, tá? Que alguns consumidores de pornografia começam a desenvolver, uma prática que é o que mais me fez sofrer, sabe? Tem um comportamento, aliás, que é o que mais me fez sofrer. É ficar me criticando fisicamente. Eles começam a criticar a parceira para justificar o falta de interesse dele. Nada tá bom. Ele vai criticar seu corpo, ele vai criticar seu cabelo, ele vai criticar seu peito, sabe? Depois, no próximo vídeo, eu vou contar as coisas que ele me criticava. Você não tem noção aonde que chegou e o que eu cheguei a fazer comigo. Agora, que nem eu volto naquela pergunta, né? Por que aceitar? Por que aceitar migalhas? Tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro. Uma coisa que eu vou sempre falar no meu canal é sobre a gente assumir a responsabilidade, tá? A nossa responsabilidade. A responsabilidade de estar num relacionamento desse, a responsabilidade de se interessar por esse tipo de homem, de permanecer no relacionamento, de ver os sinais, ignorar e entrar no relacionamento assim mesmo, pagar pra ver. Eu me aprofundarei mais, tá? Por que a gente faz esse tipo de coisa. Mas, como reflexão, pensa no seguinte: quando a gente fala assim, eu tenho o dedo podre. Talvez não seja seu caso, tá? Talvez seja seu primeiro relacionamento abusivo e você termine dele e vá para um outro maravilhoso. Mas a maioria, inclusive comigo, não foi assim. Eu não eu não via que o real problema em mim. Eu tive que, depois do término desse relacionamento, eu quebrei a cara com outro que me causou muito mais dor, mas muito mais dor mesmo. Eu me senti muito enganada. Foi a maior decepção da minha vida, o outro relacionamento. Eu, eu já entrei num relacionamento cheio de sinais no outro. Já no primeiro dia, nosso primeiro encontro, ele já me demonstrou sinais. E eu paguei pra ver. Ele me contou coisas que ele fez nos outros relacionamentos que eu nunca deveria aceitar. Mas eu pensava assim, comigo não vai fazer isso. Ele falou coisas pra mim, ele já veio com alguns comportamentos inaceitáveis. E eu falei assim, já já isso passa. Já já ele não vai fazer mais isso. E não, a coisa piorou. Então, eu tive depois que mergulhar para dentro de mim, resolver ressignificar todo o meu passado, perdoar tudo para que minha vida fluísse. Eu nunca mais me permiti homens abusivos entrar na minha vida. Já no primeiro sinal, eu nem falo que eu não quero, eu já perco o interesse. Eu tô nesse nível agora. E eu tô me sentindo muito bem. A gente não tem controle, sabe, nas coisas externas, o que está fora de nós. A gente não consegue controlar a economia do país, o governo, o tempo, as estações, a chuva, o pensamento do outro, o comportamento do outro, o que o outro vai pensar sobre você. A gente não tem esse controle, mas a gente tem controle de nós mesmos. Então foque em você. Não pense em mudar ele. Porque se ele tiver que mudar, ele tem que mudar por ele mesmo. Ninguém muda por ninguém. Não pense em mudar ele, pensa em mudar você. A você. Eu vou me aprofundar mais pra frente nisso, tá? Porque o meu canal também é pra ajudar. É pra trazer cura pra vocês. É transformar a dor em força. Eu vou dar ferramentas, eu vou ajudar nisso. Mas comece a refletir sobre isso, tá? Parar de culpar, nossa, só arrumo o cara é um traste. Por quê? Você tá com ele então? Uma vez eu falei para um amigo meu, o cara é um merda. Ele sei, ele me chama de Line. Ele falou, sei, Line, e você tá com merda. Na hora
eu me senti uma merda também, entende? As pessoas com quem nos relacionamos diz muito sobre nós. Então, se cura, foque em você, se ame mais, sabe? Foque naquilo que você tem controle, que é você. No final do vídeo eu descobri que o celular tava com o armazenamento cheio e a gravação foi interrompida. Então eu vou fazer uma gambiarra, tá, gente? É meus primeiros vídeos, não repara não, porque eu tô aprendendo. Eu vi agora, voltei pra ver onde que eu parei, eu vi que o vídeo ficou cortando uma parte da minha cabeça, mas vai ficar assim mesmo, eu vou fazer uma gambiarra agora, mas só pra finalizar. Então, o que eu tava falando é foque em você, que é o que você controla, é você. Então, não queira curar o outro, não queira fazer ninguém mudar. Mude você. Ninguém muda por ninguém. Não perca energia tentando mudar alguém. Foque essa energia em você, tá? Era isso que eu queria passar. No próximo vídeo, então, vou começar falando do meu relacionamento a partir do momento que a gente foi morar junto. Até o próximo vídeo.